Os flashes das câmaras explodiam como fogos de artifício em um pesadelo vivo. Alexandre Mendes, de 35 anos, o político mais promissor do partido, estava de pé no pódio do Salão Nobre do Hotel Altice em Lisboa, o microfone ainda quente nas mãos trêmulas. Eu não aguento mais esta mentira, disse ele a voz e quando clara e cortante por cima do burburinho da multidão. Eu amo o Rafael, eu amo um homem, e hoje escolho a verdade mesmo que isso me custe tudo. A sala explodiu em um caos imediato. Jornalistas se levantavam gritando perguntas, assessores corriam para o palco e no canto direito Sofia, a noiva dele há 2 anos, ficou paralisada, o rosto pálido como papel, os olhos cheios de uma dor que Alexandre nunca esqueceria. O pai dele, o juiz aposentado Mendes, ergueu-se da cadeira da primeira fila, o punho cerrado contra o peito como se o coração estivesse a ponto de explodir. Este era o momento que Alexandre temia e ao mesmo tempo desejava há mais de um ano, desde que conhecera Rafael numa gala de caridade no Museu do Oriente. Naquela noite chuvosa de outono, Rafael, um designer gráfico de 28 anos com olhos calmos e um sorriso que desarmava qualquer defesa, aproximara-se para falar sobre um projeto de inclusão social. Alexandre sentirá algo que nunca sentira com Sofia ou com qualquer outra pessoa, uma conexão verdadeira sem máscaras. Durante meses eles se encontraram em segredo em apartamentos discretos em Sintra, em passeios noturnos pelo bairro Alto, sempre com o medo constante de serem descobertos. Alexandre construíra a carreira sobre uma imagem de homem familiar, estável, noivo de uma herdeira de uma família influente de empresários do Alentejo. O pai repetia-lhe desde a adolescência: um homem na política tem de parecer irrepreensível, a sociedade ainda não perdoa fraquezas. Cada vez que assinava um documento oficial ao lado de Sofia, Alexandre sentia o peso da mentira crescer dentro do peito como uma pedra que o afogava lentamente. Agora, com as palavras ditas, o peso caíra, mas o abismo abria-se à frente. Enquanto a segurança tentava conter a multidão, Alexandre viu o rosto de Rafael no fundo da sala, os olhos cheios de lágrimas de orgulho e medo ao mesmo tempo. O que viria a seguir ninguém sabia, mas Alexandre sabia que nada voltaria a ser como antes. Os telefones já tocavam sem parar, os assessores gritavam ordens para calar a imprensa e o pai de Alexandre caminhava em direção ao palco com o passo pesado de quem carrega o peso de uma dinastia. Alexandre respirou fundo e pensou pela primeira vez em voz alta dentro da cabeça que talvez perder tudo fosse o único caminho para se encontrar a si mesmo. A noite caía sobre Lisboa, as luzes da cidade refletiam-se no Rio Tejo enquanto os primeiros títulos dos sites de notícias explodiam nos ecrãs dos telemóveis por todo o país. Político conservador confessa amor por homem e abandona noiva em direto. Alexandre saiu do palco com as pernas fracas, mas a cabeça erguida pela primeira vez em anos, sentindo o ar fresco da liberdade misturado com o cheiro amargo da traição que ele próprio acabara de cometer. A manhã seguinte chegou como um furacão. Alexandre acordou no apartamento discreto que alugara em segredo no Príncipe Real, o telemóvel vibrando sem parar com chamadas do partido, da família e de jornalistas desconhecidos. A primeira ligação foi do presidente do partido, um homem de 60 anos que sempre o tratara como filho pródigo. Mendes, o que é que você fez? Gritou a voz do outro lado da linha. A sua carreira está acabada, o partido não pode associar-se a este escândalo. Alexandre sentou-se na cama, passando a mão pelo rosto cansado, e respondeu com calma que já esperava isso, mas que não se arrependia. Do outro lado da linha veio apenas o silêncio seguido de um clique frio. Sofia enviara uma mensagem curta e devastadora: não preciso de explicações, mas nunca te perdoarei por me usares como fachada. A família dela já emitira um comunicado oficial condenando a traição e exigindo o fim imediato do noivado. Alexandre sabia que o pai de Sofia controlava grande parte dos financiadores da campanha e que os contratos que ele ajudara a fechar agora se evaporavam como fumo. Rafael chegou ao apartamento pouco depois, trazendo café quente e um abraço silencioso que dizia mais do que 1000 palavras. Eles sentaram-se no sofá pequeno, olhando pela janela para o movimento da rua onde já se viam repórteres a rondar o prédio. Eu não queria que fosse assim, murmurou Rafael, mas estou orgulhoso de ti por teres falado. Alexandre apertou a mão dele, sentindo o calor que lhe dava força, mas dentro do peito uma voz sussurrava o preço que ele estava a pagar. O almoço com o pai foi o confronto que ele mais temia. Na casa familiar em Cascais, o velho juiz estava sentado à cabeceira da mesa de mogno, o rosto fechado como uma porta de prisão. Tu destruíste o nome da família, disse ele sem levantar a voz, mas cada palavra cortava como faca. Durante anos construí uma reputação para ti e tu atiraste-a ao lixo por um capricho. Alexandre tentou explicar que não era capricho, que era amor verdadeiro, mas o pai interrompeu-o com um gesto seco. Amor não paga contas nem ganha eleições. A mãe de Alexandre assistia em silêncio, os olhos vermelhos de choro, mas não disse uma palavra em defesa do filho. Quando Alexandre saiu da casa, sentiu que uma parte dele morrera ali mesmo no tapete persa da sala de estar.
À tarde vieram as primeiras consequências concretas. O partido anunciou a suspensão da candidatura dele ao Parlamento Regional. Os patrocinadores cancelaram os contratos e as redes sociais encheram-se de comentários cruéis, alguns de apoio, mas a maioria de insultos homofóbicos que o feriam mais do que ele admitia. Rafael ficou ao lado dele o tempo todo, segurando-lhe a mão durante as noites em que Alexandre acordava suado com pesadelos sobre o futuro incerto. No entanto, mesmo no meio da tempestade, Alexandre sentia uma clareza nova. Pela primeira vez na vida as decisões eram dele, não ditadas pelo pai nem pelo partido. Ele escolheu não se esconder mais, e isso doía, mas também libertava. No final da tarde, um velho aliado do partido ligou-lhe em tom confidencial, avisando que havia rumores de que alguém dentro da campanha estava a passar informações privadas para a imprensa para acelerar a queda dele. A traição vinha de dentro e Alexandre sentiu o chão tremer de novo sob os pés. Ele olhou para Rafael e soube que, independentemente do que viesse a seguir, o amor que os unia era a única coisa que ninguém lhe podia tirar. A tempestade mediática atingiu o pico na terceira semana. Os jornais de maior circulação publicavam manchetes diárias sobre o escândalo do político gay que abandonara a noiva por um designer desconhecido. Alexandre e Rafael saíam pouco do apartamento, evitando as câmaras que ainda rondavam a rua. Uma tarde, ao regressar da mercearia, Alexandre encontrou um envelope anónimo na caixa do correio. Dentro havia fotos antigas dele e de Rafael tiradas em segredo durante os encontros em Sintra. A mensagem anexada era curta: "Tu pagas por teres traído o partido." Ele mostrou as fotos a Rafael e os dois ficaram em silêncio longo, percebendo que o círculo se fechava. A traição veio de Marco, o assessor principal que Alexandre considerava quase um irmão. Marco ligou-lhe dias depois com a voz trêmula, admitindo que fora ele quem vendera as informações para salvar a própria pele dentro do partido. "Eu não tive escolha", disse Marco, "tu ias arrastar-nos a todos para baixo." Alexandre sentiu a facada profunda, mas em vez de raiva veio uma tristeza resignada. Ele desligou o telefone e sentou-se no chão do quarto, chorando pela primeira vez desde o anúncio público. Rafael abraçou-o sem dizer nada, apenas estando presente. A família de Alexandre cortou todos os contactos. O pai enviou um advogado com papéis para que Alexandre renunciasse formalmente à herança familiar. A mãe mandou uma mensagem curta que partiu o coração dele ainda mais: "Filho, eu rezo por ti, mas não posso ir contra o teu pai." Alexandre caminhou sozinho pela Avenida da Liberdade à noite, o vento frio de dezembro batendo no rosto, e pensou em todas as escolhas que o tinham levado ali. Teria sido egoísta destruir a vida de Sofia e a carreira de tantos só para ser honesto consigo mesmo. A dúvida corroía-o por dentro. Nas noites em que Rafael dormia, ele ficava acordado olhando o teto e questionando se o preço valia a pena. No entanto, cada vez que olhava para Rafael e via o amor incondicional nos olhos dele, a resposta surgia clara e dolorosa: sim, valia. Uma manifestação de apoio da comunidade LGBT reuniu-se em frente à Assembleia da República e Alexandre decidiu aparecer lá pela primeira vez em público, com Rafael ao lado. Os aplausos misturavam-se com vaias de contra-manifestantes e Alexandre sentiu o peso da divisão social que o país ainda carregava, apesar de ser um dos mais progressistas da Europa. Ele discursou brevemente, não como político mas como homem comum, dizendo que a verdade custa caro, mas a mentira custa a alma. As palavras saíram do coração e pela primeira vez ele sentiu que estava a reconstruir algo dentro de si. Rafael apertou-lhe a mão no final do evento e sussurrou: "Estamos juntos nisto até ao fim." Mas o fim ainda estava longe. Os credores começaram a ligar os bancos, a congelar contas, e o futuro parecia um abismo negro. Alexandre tomou a decisão mais difícil de todas: vender o apartamento luxuoso que o partido lhe ajudara a comprar e mudar-se com Rafael para um pequeno estúdio em Alfama, onde o cheiro a pastel de nata e o som dos elétricos lembravam que a vida continuava apesar de tudo. A cada passo ele pagava o preço, mas também ganhava pedaços de si mesmo que nunca soubera que existiam. O inverno trouxe o fundo do poço. Alexandre perdeu o último recurso legal contra a expulsão do partido e o nome dele foi riscado de todas as listas eleitorais. Os antigos colegas de faculdade que antes o cumprimentavam com entusiasmo agora viravam a cara na rua. Uma noite, ao voltar do supermercado, ele e Rafael foram confrontados por um grupo de jovens que gritaram insultos homofóbicos e atiraram pedras contra o carro alugado. Ninguém se feriu, mas o medo instalou-se. Rafael começou a ter pesadelos e Alexandre culpava-se por trazer aquela vida de insegurança para o homem que amava. Na véspera de Natal, o pai ligou inesperadamente, a voz rouca de anos de silêncio. "Se tu voltares atrás e pedires desculpas publicamente, talvez ainda possamos salvar alguma coisa." Alexandre fechou os olhos, sentindo a tentação de ceder o caminho fácil de voltar à mentira que garantia segurança. Mas a resposta saiu firme: "Não, pai, eu não volto atrás." O telefone ficou mudo e Alexandre soube que aquela porta se fechara para sempre.
Rafael organizou uma pequena ceia no estúdio com velas e música baixa tentando trazer alegria ao momento. Enquanto comiam o bacalhau simples que Rafael preparara, Alexandre sentiu uma paz inesperada. Pela primeira vez desde o escândalo ele não pensava no que perdera mas no que ganhara liberdade para amar sem esconder. No entanto a dúvida ainda o atormentava nas madrugadas. Teria ele o direito de destruir a vida de Sofia e da família dela só para seguir o coração? Sofia apareceu um dia no estúdio sem avisar, magra e com olheiras profundas. Eu vim dizer-te que estou grávida, disse ela com a voz trêmula, mas não é teu. Alexandre sentiu o mundo girar. Ela explicara que começaram um relacionamento novo pouco antes do anúncio público e que usara o escândalo para esconder a própria verdade. A traição era mútua mas a dor ainda queimava. Eles conversaram durante horas como nunca tinham feito antes e no final abraçaram-se como velhos amigos que sobreviviam a um naufrágio. Alexandre percebeu que a vida era mais complicada do que as manchetes sugeriam e que cada um pagava o seu preço. Rafael assistiu à cena em silêncio e mais tarde confessou o medo de perder Alexandre para o passado. Eles discutiram pela primeira vez a sério e as palavras duras voaram, mas o amor venceu. Alexandre tomou a decisão de recomeçar do zero, inscreveu-se num curso de Direito Ambiental e começou a trabalhar como voluntário numa associação de apoio a jovens LGBT. O dinheiro era pouco, o prestígio zero, mas a sensação de propósito enchia-lhe o peito. Uma tarde, caminhando pelas ruas de Alfama de mão dada com Rafael, ele sentiu que o sacrifício valera a pena mesmo que o mundo inteiro o julgasse. A primavera chegou e com ela os primeiros sinais de reconstrução. Um jornal progressista publicou uma longa entrevista com Alexandre onde ele contava a história completa sem filtros e o artigo gerou um debate nacional sobre a autenticidade na política. Alguns apoiaram, outros condenaram, mas Alexandre já não se importava com a opinião pública. Ele aprendera que o verdadeiro valor estava nas escolhas que fazemos quando ninguém está a olhar. O verão trouxe a luz que Alexandre tanto procurara. Ele e Rafael mudaram-se para uma pequena casa de campo perto de Sintra onde o ar cheirava a pinheiros e o silêncio permitia pensar. Alexandre trabalhava agora como consultor independente em projetos de sustentabilidade e Rafael abrira um pequeno estúdio de design online. O dinheiro não era o mesmo, mas a paz era maior do que qualquer cargo público. Uma tarde, enquanto regavam o pequeno jardim juntos, Rafael perguntou se ele se arrependia. Alexandre parou a mangueira, olhou para o homem ao seu lado e respondeu com toda a sinceridade: nunca. As feridas ainda existiam, o pai nunca mais ligara, a mãe enviava mensagens curtas de vez em quando e Sofia seguira a vida com um novo companheiro. Mas Alexandre aprendera que o amor verdadeiro exige sacrifício e que o preço por vezes é perder tudo para ganhar a si mesmo. Eles viajaram até ao Douro no fim de semana e no alto de uma colina com o rio brilhando ao pôr do sol Alexandre ajoelhou-se e pediu Rafael em casamento. Não era um pedido político nem para a imprensa, era só deles. Rafael aceitou com lágrimas nos olhos e os dois abraçaram-se sob o céu laranja, prometendo enfrentar o que viesse juntos. A vida continuou com altos e baixos, mas agora cada decisão era tomada com o coração aberto. Alexandre encontrou-se com Marco, o antigo assessor que o traíra, e depois de uma conversa dura perdoou-o, não por esquecer mas por não querer carregar mais ódio. O perdão libertou-o ainda mais. Nos momentos de dúvida ele lembrava-se da noite da conferência e sabia que escolhera o caminho mais difícil mas o mais honesto. A sociedade mudara um pouco desde então, mais vozes se erguiam contra o preconceito e Alexandre tornara-se uma referência voluntária para muitos que lutavam em silêncio. No entanto, ele recusava o papel de herói, dizendo que era apenas um homem que decidira parar de mentir. Uma noite, enquanto observavam as estrelas do terraço da casa, Rafael perguntou se valera a pena perder o mundo inteiro. Alexandre sorriu e respondeu: ganhei o meu mundo, que é estar contigo. O amor deles crescera no fogo do escândalo e saíra mais forte. Alexandre soube então que as escolhas controversas que fizera, embora custassem caro, tinham levado à versão mais verdadeira de si mesmo. E no fim era isso que importava. Você acha que Alexandre tomou a decisão certa ao escolher o amor autêntico, mesmo perdendo carreira, família e status, ou foi um erro egoísta que destruiu vidas inocentes ao seu redor?